Daí galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu tô trazendo para vocês aí um tutorial de C# na Godot. Faz tempo que eu tô fora aí por motivos de trabalho, tá? E provavelmente se eu trouxer alguma coisa futuramente aí vai ser referente a C# na Godot. Por conta do seguinte, ultimamente eu tenho trabalhado com bastante coisas que usam uma estrutura estilo C, C, C#, C++, como JavaScript, Java, Angular, no serviço, e por conta disso eu estou preferindo trabalhar com coisas que sejam mais ou menos no mesmo padrão. Aí eu estou fazendo essa mudança na Godot também, e claro que também tem outros motivos, né? C# já é uma linguagem que você tem na Unity, e na Unreal já é uma base para o C++, e você já fica mais dentro aí caso você queira fazer uma mudança futuramente. Não que a Godot seja ruim, é muito boa, mas você já fica mais dentro do padrão. E também você tem um ganho de velocidade, né? A Godot C# é 4 vezes mais rápida. Mesmo ela tendo as limitações atuais aí de você não conseguir exportar para o WP e para HTML. Para Android já foi liberado. Mas isso futuramente vai ser modificado, e claro que eu acho que também vai facilitar a parte aí para quem quiser exportar para consoles. Então vai ficar mais fácil. Então vamos lá, primeira parte da instalação, tá? Vocês vão... Aqui eu vou estar mostrando para Linux. Quem utilizar o Mint aí já fica mais fácil para fazer toda essa organização que eu fiz. Se não, vocês podem seguir que o processo não muda muito. Então vocês vão aqui em Download, vão baixar a versão referente ao seu sistema, a minha é 64 bits. Ele vai vir num arquivo zip. Esse arquivinho zip eu coloquei aqui na pastinha de Downloads. Depois eu extraí ele e deixei essa pasta aqui da Godot versão 3.2. Vamos ver que é um executável. Vocês vão baixar a versão mono, que é a que suporta C#. Se vocês estiverem usando aí o Mint, vocês podem vir aqui depois em configurar, menu, editor de menu. Vai no item que vocês querem e você pode adicionar ele aqui, ó. Novo item, vocês navegam lá para a pasta que ele está. Pode selecionar ele, colocar o nome. O ícone, vocês podem baixar um ícone, como eu baixei aqui, por exemplo, ó, da Godot, aqui, ó, tá vendo? E depois de configurado, vocês fecham tudo, dá OK lá e ele vai estar aqui, ó, para vocês utilizarem. O que mais vocês precisam fazer, aqui no caso como eu estou no Linux, é baixar o Mono SDK. Vocês vão abrir o terminal, ver a versão que vocês estão usando. Normalmente o pessoal prefere a mais atual, seja Ubuntu ou Linux. Então se a sua versão do Linux aí for variante do Debian, vocês vão usar essa daqui do Ubuntu. Vão fazer uma linha de cada vez. E nessa linha aqui vocês vão instalar o Mono Devil e o Mono Complete. No caso aqui, gente, eu não vou fazer porque eu já fiz, mas basicamente depois de copiar e colar cada linha dessa aqui e terminar o resultado, vocês vão fazer a mesma coisa com isso daqui, ó. Aqui no meu ele vai dar que eu já finalizei, então não vou ter nada, tá vendo? E depois vocês vão fazer a mesma coisa pro Mono Complete, que no caso não é estritamente necessário, mas no meu aqui só com o Mono Devil deu problema, então eu também instalei o Mono Complete. Então, tendo tudo isso, vocês podem abrir a Godot Game Engine,
que ela já vai estar funcionando com C Sharp. Aqui no caso, a gente vai utilizar um projeto que eu já tenho lá no GitHub. Então, vocês podem fazer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, senão eu ensino vocês a baixar. Acho que eu vou ter ele aqui, mas eu vou baixar ele lá. Aqui eu tenho, tá. Então é o seguinte. Vocês vão lá no... Vocês podem pesquisar no Google GitHub OnlyLink Games, tá? Vocês vão achar aqui a minha página. Vocês vão em YouTube Godot. E aqui, nessa página, vocês clown download e fazer download do zip. Quando vocês extraírem esse zip, vocês vão ter basicamente essa pasta aqui, ó, YouTube Godot, com todos esses projetos, tá? Então, o que vocês vão fazer depois de ter essa pasta... Ah, faltou mais uma coisinha, gente. Vocês também vão baixar o Visual Studio Code. Dependendo da distribuição de vocês, vocês vão ter ele lá no gerenciador de aplicativos. Aqui, ó, tá vendo? Que no caso eu baixei ele direto da internet, então ele não vai estar instalado aqui, mas ele vai ter aqui nos programas. E vocês vão baixar dois plugins dele aqui nas extensões, o da Godot esse primeiro, Godot Tools, e do C Sharp. Esse primeiro aqui, ó. Com isso você já tem um ambiente pronto. Então a gente vai abrir aqui agora a Godot Game Engine. Vamos escanear a pasta lá onde vocês baixaram o zip. Ele vai puxar todos os tutoriais, tudo que tem lá de tutorial. E a gente vai alterar esse dash, onde eu vou dar dicas para vocês como que vai ficar em C++, em C Sharp. E como que a gente vai fazer esse funcionamento, o que modifica, como consultar as funções e tudo mais. Então vamos lá. Então tá aqui, ele dá esse aviso, você pode desabilitar ou não. Mas basicamente ele fala que não tem ainda iOS, HTML5 e o WP. E pode ter alguns problemas por estar tendo melhoras ainda. Então tá aqui o nosso projeto de Dash. Nós vamos abrir aqui a cena do personagem, vamos alterar ela primeiro. Mas antes disso a gente vai aqui em editor, configurações do editor. E aqui em mono, na parte de editor, a gente vai trocar o externo editor para Visual Studio Code, que é o que a gente vai utilizar. Então vamos testar aqui. A gente vai vir aqui no personagem, remover o script e adicionar um script. Vai escolher aqui no tipo do script o C Sharp e ver onde que ele vai ficar. No caso aqui eu estou deixando em cenas mesmo, que é onde está todos, ó, tá vendo? Então não tem problema ele ficar aqui. Eu vou criar e, ó, vocês podem ver que ele já abriu para mim o projeto lá do personagem CS. Então ele criou aqui uma base e a partir dela a gente vai utilizar. Ele vai falar aqui que não está instalado C Sharp, mas ele está instalada. A gente vai aqui não mostrar novamente. Ignorar todos. Então aqui eu só vou fechar essa pasta aqui, esse projeto. Não vou salvar. Deixa eu abrir novamente aqui, vamos lá. Deixa em tela cheia. E pronto, a gente tá só com a cena da pastinha lá da Godot. Então o personagem CS e o código anterior que era o personagem GD. Eu vou abrir ele aqui do lado, abaixar isso daqui para a gente possa estar realizando as transformações, tá? Então vamos lá. Inicialmente aqui, vocês vão ver que o código em questão de C Sharp para GDScript não chega a mudar muito. Isso aqui eu não sei se a gente vai ter problema. Vamos fechar por enquanto. Então vamos fazendo as declarações aqui, arrumar tudo e vocês vão ver. Então aqui a gente tem a
a nossa classe personagem, que estende KinemActBody, que é basicamente isso daqui, ó, esse estende KinemActBody. E dentro dele nós vamos ter todo o nosso código, que é esse código que está aqui em GDScript. Então, primeira coisa que nós temos aqui do lado é a referência aqui da nossa cena, que a gente pega o Ghost. Então a gente tem que colocar ele aqui. Então eu vou apagar isso daqui. E vamos colocar aqui, ó. No caso aqui o comentário não é hashtag, é traço ou traço estrelinha e termina onde você quiser com estrelinha traço. No caso aqui a gente vai usar traço porque é mais fácil. Então ali a gente vai ter referências e a gente tem que colocar referência. O que acontece? A gente tem como usar var aqui fora, só que a gente só pode usar var em variável local. Então aqui, por exemplo, a gente tem o red, isso aqui fica um contexto local, a gente consegue usar uma variável. Quando não é contexto local, a gente tem que fazer como uma construção de cena mesmo, de classe, como se fosse orientação a objeto. Então a gente tem que dizer se ela é privada, se ela é pública, o tipo de objeto e o nome da variável e definir. Então aqui no caso nosso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter, ele vai ser privado, ou seja, a gente só vai conseguir usar essa referência dentro dessa classe, ela não vai conseguir ser usada fora. O tipo dela é uma packed scene. Quem já viu um pouco essa coisa de packed scene na Godot vai estar lembrando que aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele meio que esconde isso, então você não tem esse problema. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Aqui ele não vai mostrar que é uma packed scene para vocês. Mas tudo bem. Aí a gente vai colocar o nome, então o nome ali continua igual. Eu só vou deixar em letra maiúscula para a gente ter o padrão C#, igual. E agora aqui que a gente muda, porque a gente não tem o comando preload no C#. A gente vai ter o comando load, só que mesmo assim ele não vai ser só load direto, ele vai estar dentro de uma classe chamada GD. Então a gente vai dar GD load. E aqui, para a gente confirmar que esse load é o load de uma packed scene, a gente vai fazer uma referência a ela desse modo, ó. Packed scene. E agora a gente pode dar load. Então, vamos pegar a nossa classe lá, cenas.ghost.tscn. Então, pronto. Essa primeira linha a gente fez, foi um pouco diferente, mas explicando para vocês. Esse aqui é o tipo do objeto, tá? Se for privado, ele só pode usar dentro dessa classe do personagem. Se for público, ele pode usar tanto aqui dentro quanto em outras classes que estendam essa daqui. E ele tem um modo protect que ele serve para ser usado quando estende, mas não quando eu crio uma classe a partir dessa. Esse daqui é o tipo da variável que eu vou retornar, uma packed scene, e o nome. Aqui eu estou usando o load, que é a mesma coisa que o load é a mesma coisa que isso daqui, ó, esse load. Então eu estou usando ele, estou informando que é uma packed scene e o caminho. Muda um pouco, mas não chega a ser nada assim muito complicado. Então vamos lá, agora a gente vai pegar as variáveis. As variáveis vão seguir o mesmo padrão de cima, tá? Então a gente vai ter private. A gente vai ter o tipo da variável, no caso aqui a primeira velocidade ela é um inteiro, e o nome da variável. Então, velocidade igual o valor. Como aqui é um inteiro, a gente não tem um tipo de objeto que é dentro da Godot, a gente não precisa fazer esse tipo de declaração, tá? A gente só declara que é inteiro e declara a variável. Então, vamos continuar. Vamos até colocar os comentários aqui, ó. Velocidade do personagem, andar. A gente a segunda, private, que também é um inteiro, e é a pulo, menos 200, altura do pulo. Vocês podem ver que ele sempre vai mostrar aqui, ó, referências.
Quando a gente for usando essas variáveis aqui dentro do código, ele vai aumentar esse valor. E aí quando você clicar em cima, você vai poder ver onde essas variáveis estão sendo usadas. É um recurso bem legal aí para a gente poder fazer esse acompanhamento do que está no código. Então aqui, ó, aqui a gente já muda um pouco o sentido. Porque esse vetor, ele é um vector 2. Então, primeiro a gente tem que colocar o tipo. Então aqui eu vou ter um vector 2, né? O nome da minha variável é vetor. E o valor dela vai ser igual a new vector 2. A gente vai colocar o comentário ali, vetor de movimento do personagem. O que acontece aqui? Como a gente está declarando um objeto, uma classe da Godot, que é o vector 2, a gente tem que inicializar ele. Então a gente vai colocar que ele é do tipo vector 2 e criar um novo, new vector 2. Então todas as vezes que for uma classe da Godot, a gente tem que inicializar ela com new. Vocês vão ver isso mais abaixo, que a gente vai utilizar com color e vocês vão notar essa diferença, tá? Então aqui continuamos, vai ser private int gravidade igual a 300, gravidade para descer o personagem. Aí a próxima é private, a mesma coisa aqui, ó, vector 2, vetor slide, igual a new vector 2, e como é um objeto em distância, a gente pode colocar um valor. Então 0,2 menos 1, ponto e vírgula, vetor para up do move and slide. Esse vetor é aquele vetor que vai no move and slide, tá, gente? Que você indica onde é baixo, onde é cima, onde é chão. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem acompanhar o tutorial em JavaScript do Dash, tá? Tem no canal, para vocês saberem como que é o funcionamento disso. Aqui a ideia é a transformação em C# e entender o que muda. Então vamos lá para o próximo, é private int dir igual a 0, direção do personagem. O próximo é private, é um int também, dash, igual a 150, distância do dash. Private, agora aqui, ó, esse anime, ele é um boolean. Então a gente tem o tipo bool no C#. Então a gente vai usar o tipo bool, vai colocar o nome e o tipo que é falso. Animação extra, private raycast é uma int também, então a gente vai colocar int raycast igual a 150, distância do raycast. E a última é um private int diff espaço igual a 32, diferença do espaço entre o meio, vamos ver, entre o meio do raycast e a borda do colisão. Então tá aqui, espaço entre o meio do raycast e a borda da colisão. Então aqui a gente acabou, né, esse espaço aqui, vamos tirar o excesso de linha. Então aqui a gente acabou, agora a gente tem o red. Então vocês podem ver aqui que essa função ela já está aqui, ó. Então o que muda é, primeiro, ela é pública, ou seja, eu tenho acesso em toda a classe. Override, por que override? Porque essa função ela já existe no código da Godot. Então o que está acontecendo aqui dentro, eu estou substituindo com o que existe lá. Se eu não coloco isso, ele executa o que está lá. Então eu tenho que substituir o que está lá para acontecer o que está aqui. Void, que é o valor de retorno, ela não vai me retornar nada. E o tipo é a red, que é o mesmo tipo que a gente tem aqui, ó. Então aqui agora nós faremos a conexão dos twins, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu fiz para facilitar a nossa vida aqui. Ah, eu tenho aqui. Tem uma coisa que já vai ajudar a gente bastante. Vamos colocar ela aqui, ó. Aqui. A gente vai colocar aqui, ó, referências nodes. E eu já vou explicar para vocês porque que a gente vai fazer isso, tá? Aqui eu quero ter uma referência para cada node que a gente utiliza nesse código. Então aqui eu estou utilizando o twin, eu estou utilizando o timer, o raycast e o animated sprites. Então são 4 nodes que eu estou utilizando aqui nesse código. Então vamos fazer referência para os 4. Então aqui eu vou ter um private
No caso, como é um node, eu tenho que colocar o tipo dele. Então o primeiro ali é twin. Vocês podem ver que é o mesmo nome, a diferença é que nós não temos o E. E o nome dele, que eu vou chamar de myTwin, ponto e vírgula. Eu não posso declarar aqui porque ele dá erro, ele está fora do escopo, eu tenho que declarar no red. Então eu vou só declarar aqui e no red a gente vai declarar todos lá. Então vamos continuar. Eu vou ter aqui o private timer, myTimer, que é o segundo que eu tenho ali. Eu vou ter o private raycast 2D, que vai ser o meu raycast 2D. E o último, que é o private animated sprite, que vai ser o myAnimated sprite. Pronto. Então criei as referências para os 4 que eu uso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser mapear, né, inicializar eles. Então, inicializar referências de nodes. Então eu vou pegar agora só o nome, que é o myTwin, e vou inicializar ele. Por que eu tô fazendo isso? Porque para eu chamar um node em GDScript, eu apenas faço o nome do node, esse Ezinho de dinheiro, e o nome do node e coloco o que vai fazer dele. No C# é um pouco diferente. E se eu for fazer isso cada vez que eu for precisar dele, que eu vou precisar bastante desses nodes no código, ele vai ficar meio grande meu código. Então eu faço isso para reduzir e eu ficar com algo mais ou menos parecido com o que eu tenho aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que primeiro usar o getNode do C#. Não sei se vocês perceberam, mas todas as funções do C# são as mesmas que tem no GDScript. A diferença é que no GDScript eu vou usar a snake case. Então aqui eu tenho a snake case, que eu tenho letras minúsculas separadas por um underline. E no C# eu vou ter o camel case, que eu vou ter as palavras separadas por letra maiúscula. Então, vocês vão ver que qualquer coisa que eu uso aqui é igual aqui, com a diferença que aqui é camel case. Então, por exemplo, eu quero getNode aqui, eu vou fazer assim, ó, getNode e o nome do meu node. Então, não muda nada. A única diferença ali é que eu não tenho o underline e eu tenho o G e o N maiúsculo unidos. Mas o que muda nesse getNode? Como eu quero buscar que eu quero já que esse getNode reconheça que o myTwin vai ser do tipo twin, eu tipo faço uma referência dele aqui antes de buscar, para tipo assim, o que você vai retornar para mim é do tipo twin. Então quando eu começar a trabalhar com ele no código, ele já vai reconhecer que é um twin e vai mostrar para mim os métodos desse twin. Então facilita o meu trabalho. Então eu vou colocar aqui twin, eu estou definindo que isso é um twin, e aí eu abro o meu getNode. Aí eu vou falar o nome do meu node, que é twin, que é o mesmo nome que temos aqui, ó, twin, entendeu? Então aqui eu já fiz a referência. Sempre que eu quiser usar o twin, que seria esse daqui, eu vou usar myTwin. Então eu vou fazer isso para cada um. Então eu tenho o myTimer, getNode, que é do tipo timer, e vai recuperar o timer. O myRaycast 2D, getNode, raycast 2D, e vai recuperar o raycast 2D. E o myAnimated sprite, getNode, animated sprite, que vai recuperar o animated sprite. Agora imagina se eu tenho, por exemplo, 3, 4 usos do animated sprite, que nem aqui embaixo. Cada um desses eu ia ter que chamar tudo isso. Então agora eu só chamo myAnimated sprite, fica bem mais fácil, entenderam? Então vamos lá. Então aqui eu fiz a inicialização, eu finalmente posso entrar aqui para continuação dessa parte do red. Então eu vou fazer os connects. Primeiro eu vou conectar o twin para quando acabar todas as animações.
Então agora que eu tenho a referência do toWin ali em cima, eu vou usar ele e eu vou usar o connect. Vocês podem ver que é o mesmo connect, é o connect aqui, com a diferença que é camel case. Então eu tenho o C maiúsculo em vez do C minúsculo. O que muda aqui dentro? Também não vai mudar nada, o nome do método que eu estou chamando é o mesmo, toWin completed. A única diferença é que no C# a gente não tem o self, a referência de self em C# é this, então nós temos isso, e o nome do método também não muda, só que como eu estou seguindo as dicas, as regras de padronização do C#, eu vou usar com letra maiúscula, toWin. Eu vou colocar até outro nome aqui para não confundir com o nome do objeto que é toWin. Então, end toWin, ponto e vírgula, e... Conectar o próximo. Conectar o tempo para criar a imagem fantasma. Então, aqui é o myTimer, connect, timeout, this e criar imagem. Pronto. Então, mais uma parte que já está feita. Já fizemos a função read, agora vamos para physics process. E vocês podem ver que aqui a gente também já tem a process pronta, que o código deixa pra gente. Então a gente só apaga tudo isso, confirma aqui o espaçamento, para a gente não ter problema mais para frente no código, e já temos aqui o process, só que aqui a gente está usando o physics process. Qual a diferença? A diferença é que ali é snake case e aqui é camel case, então você vai ter o physics process. Pronto. Você fez a mesma coisa que está aqui. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem, gravidade. Então a gravidade vai ter um if. Outra diferença que a gente tem aqui, no C# a gente tem que encapsular o if, colocar ele dentro de abre e fecha. Então a gente vai colocar aqui exclamação para dizer que está negando. Is. Mesma coisa, camel case, ó, on floor, ele já mostrou ali pra gente, ó, abre e fecha. Então eu já tenho is on floor. Outra diferença que temos aqui, GDScript, como ele é baseado em Python, ele acaba com 2 pontos. Aqui nós não temos isso, nós estamos em C#, então nós temos os blocos. Abriu, fechou o bloco. Então o que tiver aqui dentro é o que está sendo validado aqui pelo if. Então a gente vai colocar vetor.y mais igual gravidade vezes delta. O delta está aqui, ó. Na verdade, a variável a gente pode até deixar minúscula, porque aqui de dentro está minúscula. Vamos deixar as minúsculas para facilitar o entendimento, que eu acho que o padrão de variável é minúscula mesmo. Qualquer coisa vocês podem consultar no documento lá que tem na Godot, que ele tem os padrões de código da... Acho que o início dela é minúscula, mas depois ela fica camel case. Eles têm um padrão de código da C#. Quer ver? Vamos até dar uma olhada aqui. Aí a gente já deixa no padrão de código. Godot. Aqui, ó, C# Style Guide. Então nós temos... Tá vendo? Mas ele tá fazendo o camel case mesmo. Ele só deixa quando é inteiro alguma coisa. Quando é objeto, ele deixa camel case. Então é assim. Então aqui é minúscula porque é inteiro, mas quando é um objeto, tipo esse vetor, tipo vetor slide, ou assim, então a gente tem objeto maiúsculo e variável normal é minúsculo. Então aqui o objeto está certo. Aqui a gente vai trocar porque é inteiro. E vai ter o ponto e vírgula. Então, acabamos aqui esse pedaço. Então, agora a gente vai aqui para o inf do input. Então, movimentar o personagem para a direita. Aqui vocês vão ver uma diferença também, porque eu ainda não sei, se alguém puder colocar no comentário aí depois, eu não achei esse elif dessa forma no C#. Então a gente vai usar um else if, mas dá no mesmo resultado. Só não fica tão elegante. Então vai ser if, colocou dentro aqui, a classe é um input, não mudou nada. Então, camel case is action preset. Então temos aqui o preset e o nome que a gente vai colocar, we write e bloco. Então temos o comecinho.
Aí aqui nós estamos usando o raycast, então nós vamos usar o que a gente criou lá, o may_raycast2d ponto cast to camel case igual. Aí como a gente está chamando um vector2, a gente tem que inicializar ele. Mesma coisa lá de cima, então new vector2, o raycast e o 0. Aí faltou ponto e vírgula. Mudar, vamos ver o que está aqui. Mudar raycast para a direita. Raycast para a direita. Então, eu acho que ele quebrou a sequência aqui. Vamos ver. Tem que prestar bastante atenção nessa indentação, gente, porque depois fica bagunçado o código, tá? Então aqui indentamos novamente. E o próximo ali é o vetor. Então o vetor, eu acho que é o vetor mesmo, né? Que é o maiúsculo, ó. Vetor.x vai ser igual a 1 vezes velocidade. Ponto e vírgula. Mudar vetor para andar para a direita. A próxima é dir, então dir igual a 1, ponto e vírgula, mudar direção para a direita. E depois animated sprite, nós vamos usar o myAnimatedSprite, ponto, flip, camel case, h, igual a false. Então, mudar flip h para direita. Aí temos aqui, verificar se o personagem está no chão e a animação está como falso. Está como falso. Então, mesma coisa, a gente só vai seguir as regras do C Sharp, is on floor. No caso aqui, a gente não tem end no C Sharp, então a gente vai usar o booleano para identificar o E, que no caso é um Ezinho. Se for O, é uma barra. Aí eu só não lembro se é 2 E's ou se é 2 barras, tem que ver, porque tem uma regra de verificação. Mas depois eu passo certinho para vocês, eu estou usando com 1, tá funcionando sem problemas, tá? Então, eu vou deixar 1 aqui. Então, aqui no caso, a variável anim, igual a false. Como é um if, a gente faz o bloco. Estamos dentro do bloco, a gente vai fazer o que está aqui dentro. Então, por enquanto, estamos aqui, ó. Então, é myAnimatedSprite.play. Ó, tá vendo que quando a gente fez essa declaração aqui em cima, ele já está achando tudo do objeto. Então, facilita muito o nosso trabalho, porque a gente tem as referências. Claro que depois vou mostrar para vocês como a gente pode ver isso. Mas desse modo facilita muito o nosso trabalho. Então, play, andando, ponto e vírgula, tocar a animação de andando, tá. Então agora nós chegamos no else, que é aqui no elif. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o fim desse if, fim desse bloco, colocar um else. Então a gente criou outro bloco e dentro desse else eu vou colocar um if. Com essa condição do elif. Então é input.isAction pressed
o i left e vou abrir outro bloco. Então está aqui, temos o elif feito dessa maneira. Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa que foi feita aqui com algumas diferenças. Então, para evitar retrabalho, eu vou copiar, colar, vou organizar aqui o espaçamento e vou ver os valores, né? No caso aqui eu tenho o raycast é negativo e a descrição aqui é esquerda. Aqui o vector 1 vai ser menos 1 vezes velocidade. Mudar o vetor para andar para a esquerda. O dir vai ser igual a menos 1, então mudar a direção para a esquerda. O MindMax flip age é true, no caso aqui, então mudar flip h para a esquerda. E aqui essa condição continua a mesma coisa e continua a mesma coisa, então aqui não mudou nada. Então agora nós temos finalmente esse else. Esse else ele vai entrar dentro desse if. Por quê? Aqui a gente está perguntando, está apertado para a direita? Ah, não está. Então cai aqui. Ah, está apertado para a esquerda? Ah, não está. Então cai no else da esquerda, que quer dizer que eu não estou apertando para lado nenhum. Então eu vou colocar o else e aqui eu vou colocar que eu não estou apertando para o lado nenhum, que é essa parte. Então meu vetor.x vai ser igual a 0, 0 a velocidade, e vou fazer aquele if, verificar se o personagem está no chão e a animação está como falso. Está como falso. Então, vou fazer aquela verificação de if is on floor, abrir e fechar, o ezinho, anime igual a false, abre e fecha o bloco, my animated sprite ponto play, parado, que é a animação parado, que ele não está andando, e toca animação parado. Então, fechou. Vocês podem ver que é um processo bem rápido. A gente já fez basicamente toda essa parte do código aqui em C# e sem erro nenhum. Então, a gente vai continuar aqui e depois eu vou mostrar para vocês que a gente pode estar verificando o que cada objeto tem também para fazer. Então, aqui, essa parte ela já está fora desse if, elif, else. Então eu tenho que pegar aqui, ver onde que eu tenho a última referência. Então aqui eu tenho do else, aqui eu tenho desse else, que está dentro desse primeiro if, então eu tenho que colocar ele embaixo disso, porque eu não quero que execute mais nada aqui dentro, esse bloco acabou. Então aqui acaba o bloco desse else, aqui acaba o bloco desse else, e aqui eu tenho a principal, né, que eu vou ter aqui do Physics Process. Então, como eu ainda estou dentro aqui do Physics Process, mas fora do if, eu tenho que colocar ele aqui dentro. Então, aqui. Então, nós paramos aqui, ó. Então, vamos fazer um comentário. Caso apertar o botão e estiver no chão, execute o pulo. Então, um if, mesma coisa, input is action. Só que aqui no caso nós vamos usar just pressed. We accept. Aqui nós temos um end, ó. No caso é end is on floor, então eu vou fazer um e is on floor, abre e fecha, abro e fecho o bloco e vamos pôr o que está aqui dentro. Então, primeira coisa é o vetor ponto y igual a pulo, altera o vetor para pular, e depois, se a animação estiver como falsa, a gente vai fazer aqui um if, anime igual a false, abriu, fechou o bloco, my animated sprite,
ponto play, pulando. Tocar animação de pulo. Então, mais uma parte finalizada. Já temos aqui essa parte do pulo. Então agora nós vamos aqui para essa parte do up. Então saímos do bloco aqui do pulo e vamos para o up. Então caso apertar para cima, executar o dash. Então if input, aqui também nós temos um just pressed, up, abre e fecha, e aqui nós temos as variáveis. Então anime continua anim, né? Vamos mudar ela para true, transformar animação em true, para travar outras animações. O timer, nós vamos usar o myTimer, .start, iniciar tempo dos ghosts. O que está dando erro aqui? Nós esquecemos do ponto e vírgula. Aqui o myAnimatedSprite, .play, vai tocar animação dash, tocar animação de dash, verificar se o Raycast 2D está colidindo com algum objeto. Então aqui nós vamos usar o myRequest lá que a gente criou e vamos usar o isCollision. Então não muda nada, vocês podem ver, ó, tem aqui também igual, a diferença é que é camel case. A gente vai abrir e fechar, achou normal, abriu e fechou o bloco. Então pega a distância entre o objeto e a colisão. Então aqui nós vamos ter a var_diff. Uma diferença aqui, no caso, esse getPosition não existe mais. Se a gente tentar colocar ele aqui, no padrão camel case, ele vai dar a seguinte mensagem para a gente, ó. Está obsoleto, getPosition não é mais usado, use a position ao invés disso. Então agora nós usamos isso daqui, ó, position. E vai ter vários casos que vocês vão ver isso, mas ele sempre dá o aviso, então fica fácil a gente arrumar essas coisas, tá? Então aqui no caso position, a gente quer a distância para, abriu, fechou, e a distância que a gente quer é do myRaycast 2D .getCollision point, ela aqui, ó, getCollision point. Abriu, fechou, terminou com ponto e vírgula. Então, fizemos a variável de diferença de distância aqui. Agora, antes da gente fazer esse to_win, tem uma diferença aqui que eu tenho que falar para vocês aqui para a gente arrumar, que era um erro que tinha nesse código, tá? O que acontece é, se vocês verem aqui nessa parte do to_win, eu demoro 1 segundo, tanto para que quando eu tenho menos espaço, quanto quando eu não tenho nenhum obstáculo. Então, quando ele está mais próximo do objeto, ele vai mais devagar no dash. E eu não quero que isso ocorra, eu quero que o dash ele demore o mesmo tempo, não importa se eu não tenho nenhum obstáculo, como se eu tiver algum obstáculo. Então, eu vou ter que modificar esse tempo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou calcular a distância, tá? Então, eu vou calcular aqui a distância, var_distance, vai ser igual a diff, que é a diferença dessa distância,
menos a diff espaço, que é aquela diferença de 32 pixels que eu tenho lá em cima. Isso eu já deixei explicado para vocês no tutorial. Qualquer dúvida vocês chegam, vejam lá. E a time diff, que vai ser a distância dividido por matf.abs. Isso aqui eu já vou explicar para vocês. ABS é myRaycast2d.cast2.x. Certo? O que acontece aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui que 1 segundo é igual. Vamos ver aqui a distância que a gente tem do Raycast. O Raycast ele vai pegar 150 pixels. Então eu sei que 150 pixels eu vou percorrer em 1 segundo. Então eu tenho que 1 igual a 150 pixels. Vamos colocar aqui px só para a gente ter essa margem, tá? Mas para a gente não vai fazer diferença. Eu quero saber quantos segundos eu vou demorar para percorrer essa diferença de espaço aqui, essa distância, que não vai ser 150, porque 150 é o máximo. Então, se eu tenho um obstáculo, eu posso ter, por exemplo, 100 px. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma regrinha de 3, eu vou cruzar. Então, eu vou ter 1 vezes 100, no caso vai ser aquele valor do diff espaço, é igual a x vezes 150. Aí eu organizo essa informação, né, para a gente ter ela na ordem aqui. 1 vezes 100 e tiro o x. Então, no caso, fica o x igual a 1 vezes 100. Vamos colocar ele entre parênteses aqui. E o 150 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter que 1 vezes 100 dividido por 150 é igual ao valor desse x, que é o que eu vou ter aqui. Eu vou ter a distância, que é essa diferença de espaço, que a gente pode ver aqui, que é o nosso 100. Como eu estou multiplicando por 1, eu não preciso multiplicar ali, porque qualquer valor multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, dividido pela distância, o Raycast2D, pela distância do que o Raycast está. Aqui eu poderia, em vez de colocar aqui o cast2, eu poderia colocar o Raycast ou 150. Só que como eu quero que ele seja dinâmico, eu quero que a pessoa possa mudar esse valor e não ter problema, eu estou pegando esse valor de 150 direto do Raycast. E essa função matemática absoluta é para esse valor não me retornar negativo. Porque se eu retornar negativo, eu vou ter um tempo negativo aqui, isso me dá um problema. Então eu tenho que sempre ter um tempo positivo. E antigamente a gente só usava ABS aqui no GDScript. Com o C#, todas as funções matemáticas estão dentro de MATF. Então, qualquer função matemática que você usava antigamente, você vai usar MATF, ponto, e a função matemática no padrão de C#. E você vai continuar conseguindo utilizar normalmente. Então, você tem algumas dessas diferenças que você pode constatar na página lá de C# da Godot, mas você consegue se acostumar com o tempo, não é nada muito complexo. Então, a gente fez isso, a gente pode fazer o toWin agora. Então, a gente vai fazer aqui o myToWin.interpolateProperty. Aqui é self, lembrando que nós temos o self, a referência de self é this no C#. Aqui não muda nada, que a gente vai estar pegando o position da Godot. Aqui, como eu já expliquei para vocês, não é get position, é só position. Se a gente fosse setar, a gente colocaria um abre e fecha e colocaria um valor. Aqui, como a gente está declarando um vector2, a gente tem que colocar um novo, né? Criar um novo, vector2, e fazer do que está dele aqui. Então, no caso aqui, a gente está o get position, vai ser position.
mais essa diff menos diff espaço, a gente tem ela aqui em cima, ó, é a distance vezes del, vezes dir. Então aqui temos o vector 2, vírgula, position.y, aqui no caso é position.x. Fechamos o vector y aqui. Próximo argumento é o tempo, então a gente vai usar o tempo que a gente calculou, o time diff. E aqui nós temos mais uma mudança, porque nós não podemos chamar direto toIn e usar esse argumento, ele está em outro local. Mas a gente consegue achar ele bem fácil. Então a gente vai fazer toIn ponto transition type ponto linear, e aqui toIn ponto easy type ponto in out, e termina com ponto e vírgula. Onde eu achei essas coisas, tá? Então vocês podem vir aqui no toIn, clicar em cima dele segurando Ctrl, vamos salvar aqui. E aqui vocês vão ver tudo que a classe toIn tem, os métodos dela, ó, toIn process mode, follow method, get speed scale, interpolate callback. E lá embaixo, vamos ver se está aqui, vocês vão ter o transition type, ó, que estou herdando dele, os tipos, e o easy type, os tipos. Então é daqui que eu tirei isso. E é desse jeito também que você consegue encontrar as coisas no C# sem recorrer à documentação, porque a documentação já está interna nele. Então, agora a gente vai dar o start, ponto start, e vamos dar o else. Então, else. E como aqui é igual, nós só copiamos e colamos, arrumamos a indentação e trocamos o valor, né? No caso aqui nós vamos ter position, vector 2, position x. Aqui, em vez da distance, a gente vai ter o dash vezes o dir, position y. Aqui o time diff nosso vai ser 1. E aqui não muda mais nada, então finalizou. Então vemos aqui onde acaba o IUP para sair dele, né? E para finalizar, move end slide. Move end slide, o vetor e o vetor slide. Pronto, toda essa parte está finalizada, só temos as funções aqui para terminar. Veja que até o momento eu não testei, porque eu tenho que alterar tudo, mas de acordo com o que vocês forem fazendo, quando forem fazendo um jogo, né, vocês podem testar e verificando os erros. Então, não sei se vai dar aqui, mas vamos testar. Se eu testar aqui, funcionou, mas tivemos alguns erros aqui. Tá vendo? Ó, ele falhou carregando o recurso, mas vamos terminar tudo para a gente ter certeza. Então a gente tem o funcionamento e consegue ver os erros na Godot, além desses erros que vai mostrar aqui para a gente no código, tá? Então vamos fechar e continuar. Então aqui, essa parte, então, a gente já está fora do Physics Process. Então a gente vai ver aqui, ó, se esse é o que está no Physics Process. Então é ele, então a gente vai sair dele, ó, e continuar as funções aqui.
Então, aqui a gente vai ter a função para retornar animação a falso quando acabar o dash. Aqui, no caso, também temos uma diferença de função. A função para C#, ela vai seguir o mesmo esquema dessa função aqui do red e do physics. Qual a diferença? Que a gente não vai ter o override, porque nós não estamos subscrevendo nada que já existe. Então, nós vamos ter que ela é uma função pública, que ela não retorna nada. Se ela retornar, nós temos que colocar o tipo e o nome da função, que lá é end2in. Não tem nenhum argumento dentro dela, então a gente abre e fecha o bloco e temos a função. Ela só pega anime e coloca igual a falso, então ela acabou. Então vamos criar a segunda, que é a função para criar as imagens fantasmas quando der o dash. Então a mesma coisa, ó, public, não retorna nada, criar imagem, abriu, fechou o bloco e vamos ter o aqui dentro. Então, é um objeto, ó, você pode ver que aqui dentro, como é uma variável interna, eu consigo usar o var. Mas a gente também tem umas convenções que a gente pode utilizar aqui dentro, tá? Eu vou até tentar fazer uma coisa aqui, ver se dá certo, vamos ver. Aqui no caso, eu vou pegar aqui, criar uma instância do Ghost, e esse Ghost, ele é um Node2D, tá? Se vocês forem lá aqui nas cenas e abrirem essa cena, ela é um Node2D, tá vendo? Tipo Node2D. Então, eu vou já criar ela aqui, ó, como tipo Node2D, mesmo esquema que eu faço lá em cima, dar o nome e chamar ela lá ghost.instance. Nós temos que inicializar. Deixa eu tentar definir o tipo dela aqui também. Não deu. Tem que ser assim mesmo. Então aqui nós declaramos uma variável local, fantasma, aqui é um cast forçado, então a gente está forçando que esse ghost instance vai retornar um node2d, para a gente poder utilizar essa classe fantasma. Então agora a gente pode usar ela aqui, ó. Fantasma, vamos pegar a posição, como é o node2d ele já vai ter o tipo, e estamos definindo ela com a posição local, e agora a gente tem que chamar o método alterar lado. Se eu chamar ele direto aqui, eu vou até renomear ele lá, porque a gente tem que trocar lá também. Então, vou colocar ela como alterar lado. Vocês podem ver que ele vai dar erro, porque ele não vai encontrar nenhum método do Node2D que se chame alterar lado. Então, eu não vou conseguir compilar o código. Para eu conseguir chamar essa função, eu tenho que usar um método da Godot que já existe, chamado callDeferred. E eu também poderia ter feito isso aqui da mesma maneira. Eu posso aqui, por exemplo, no GDScript, colocar fantasma.callDeferred, alterar lado, o argumento. Eu continuo passando aqui o animateFreezePH e pronto. Então funciona do mesmo jeito. A diferença é que no C# eu tenho que usar isso obrigatoriamente para ele deixar eu fazer o que eu preciso. Então, alterar lado. E o argumento é o myAnimatedSprite.flipH. Vamos colocar os comentários aqui que a gente está esquecendo. Instancia o Ghost, arruma a posição dele e arruma o flip
H dele. E aqui, para finalizar, né, ele adiciona lá na cena. Então eu vou ter o getOwner. Aqui eu vou mostrar mais uma coisa para vocês, como ele avisa, né? Add child, fantasma, ponto e vírgula. Então aqui, ó, quando eu fui no getOwner, ele já avisou que está obsoleto e que eu tenho que usar o owner. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar e tirar aqui. Então, eu já tenho ele sem erro. E para terminar aqui, verificar se o dash está correndo ainda e reinicia o timer. Então, vou verificar se a anime igual a true, abre e fecha o bloco, myTimer.start, pronto. Então vocês veem que a gente tem uns warnings, que é os mesmos warnings que aparecem na Godot em GDScript, tá? Nada crítico. Então essa parte a gente terminou. A gente pode salvar aqui também para não dar BO. Tá, não vai deixar salvar, não precisa salvar. Só salva aqui o personagem CS. E vamos fechar, a gente vai para a segunda, que é o Ghost. Então aqui eu vou remover o script do Ghost, criar um novo em C# no mesmo local e criar. Então aqui nós temos o default e vamos abrir também o GD aqui, ó, do lado para a gente fazer. O do Ghost é pequenininho, a gente vai fazer ele bem rápido para não dar muito trabalho aqui. Tá? Então aqui eu vou apagar porque nós não temos nenhuma variável de contexto aqui. Na verdade, nós vamos ter duas, eu acho. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. A gente vai ter duas variáveis de contexto aqui. Vamos criar elas. Vão ser aquelas nossas referências dos nodes, tá? Aqui no canal usar o ToWin e o Animated Sprite. Então, eu vou criar private ToWin myToWin e a private Animated Sprite myAnimated Sprite. Aí nós vamos inicializar, né? Elas no red. Então, inicializar nodes. myToWin igual a getNode ToWin e myAnimatedSprite igual a getNode AnimatedSprite. Pronto. Então a partir desse momento a gente já igualou aqui, a gente pode seguir o que está aqui. Então a primeira coisa que a gente tem um connect do ToWin. Então a gente conectar ToWin para deletar Ghost quando o ToWin completar. Então vou usar o myToWin que eu criei, ponto connect ToWin ao completed this fin ToWin. E iniciar interpolação da visibilidade do Ghost. myToWin ponto interpolate property this modulate. Aí agora aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem uma diferença, porque no GDScript nós temos o color. E eu não posso chamar isso direto assim, ó, como é uma classe do como é uma classe da Godot, eu tenho que inicializar ela. Então, aqui eu vou ter que fazer new color e eu posso fazer igual lá. E a mesma coisa aqui no segundo. Aqui nós temos ponto 3, só que se eu colocar isso aqui no C#, ele vai dar um erro por conta de mudança de tipo. Mas a gente já vai resolver isso daqui a pouco, tá?
Então agora a gente tem o to-in, né, que é aquele lá que eu já mostrei para vocês, que vai ser o transition type ponto linear e o to-in.easyType ponto in-out. Então, ponto e vírgula. Vamos inicializar o to-in.start e ponto e vírgula. Então o que acontece aqui, ó, se a gente for aqui em cima, a gente vai ver que ele não consegue converter de double para float. Ou seja, aqui dentro é um campo float e ele está reconhecendo como double. Então a gente vai fazer um forced cast de float aqui, ó, e problema resolvido. Você pode fazer isso em vários casos e está resolvendo o problema aí e o código vai funcionar sem problemas. Então aqui nós terminamos o red, não vamos utilizar esse trecho e vamos criar os outros métodos, que é ao acabar a função o ghost é deletado. Então, seguindo as regras do C, sharp, é public, não retorna nada, fim, to-in, abriu e fechou bloco, QL free, e o próximo é função para alterar o flip H do ghost para ser igual ao do personagem. Então, public, void, que não retorna nada, o nome que a gente deixou lá no arquivinho do personagem, alterar lado, e aqui nós temos um valor. Esse valor, ele é um boolean, então eu vou chamar bool valor. Estou criando um valor do tipo boolean. E aqui dentro eu vou chamar o myAnimatedSprite, ponto, fliph igual ao valor. Como é um boolean ali em cima e um boolean embaixo, não vou ter problemas. Então aqui não temos mais nada, bora testar o código. Então a gente pode andar para a direita, para a esquerda, pular e demos erro no dash. Vamos ver o que está acontecendo. Ele não está conseguindo abrir a cena do Ghost. Está dando erro aqui na parte do Ghost. Vamos ver no nosso script lá do personagem, que a gente chama essa cena, se está tudo certo. Então tá aqui, ó. A gente colocou ponto, é barra. Agora a gente pode compilar, que eu acho que vai dar certo. Então, direita, esquerda, pulo e o dash. Perfeito, ó. Tudo funcional. Se a gente ver aqui agora com formas de colisão visíveis, a gente vai ver aqui que o nosso personagem, quando não está encostando em nenhum obstáculo, ele demora 1 segundo para fazer o dash. E quando está encostando, como a distância é menor, ele vai demorar um tempo relativamente menor também, ó. Então aqui, ó, você não tem mais aquele lag que você tinha no código antigo. Tem algumas coisas ainda para resolver, mas pelo menos não temos mais esse problema, ó. Ele para na parede e o jogo continua normal sem você ficar travado, fica muito mais fluido. Tivemos até alguns erros aqui. Vamos dar... Ah, tá, ó, a gente escreveu o nome do método errado do to-in. Vamos dar uma olhada lá para a gente arrumar isso. To-in all completed, vamos ver no Ghost CS. Aqui, ó. Então a gente escreveu errado, o erro estava ocorrendo por conta disso. É to-in com 2 Es. Então se a gente salvar e executar de novo, provavelmente a gente não vai ter mais nenhum warning. Ó, perfeito, não temos mais nenhum problema. Fechou. Então é isso, pessoal. Até um próximo tutorial aí. Falou, tchau.